A abertura de vagas em tecnologia cresce mais de 600% em São Paulo no ano de 2020 e a tendência é que o setor continue crescendo em 2021. Com a pandemia, a necessidade de tecnologias ficou ainda mais evidente. Mas o que é necessário para ingressar na área? Quais as estratégias de ensino? Sobre esse assunto nós vamos falar agora com o Fábio Muniz, que é CEO da startup, eu quero saber se eu vou falar o nome correto da startup, da Awari, que é uma escola digital para aperfeiçoamento de carreira. Meu caro, seja muito bem-vindo, Fábio. Boa noite, tudo bem? Obrigado, boa noite, Fernando. Tudo certo? Sim, acertou corretamente o pronunciamento, é Awari. Muito bem. Você sabe, Fábio, que eu vou prestar atenção nessa entrevista, porque vai que eu queira mudar de carreira. Tá tudo tão profícuo aí, não é? Tá tudo tão 600%. Eu fiquei um pouco impressionado com esse número que você traz aqui pra gente, né? Bom, o que acontece? As pessoas durante a pandemia viram, né, como o nosso mundo é tecnológico e cada vez mais, seja na tecnologia para o desenvolvimento das vacinas, a tecnologia que eu vi tantos exemplos bons, né? Todos nós vimos o desenvolvimento de respiradores, usando as fábricas montadoras de veículos para dar manutenção, coisas que as pessoas agora até já se esqueceram disso, né? As montadoras de veículos montando os respiradores artificiais para ajudar na ventilação assistida, olha, vacinas, essa questão dos respiradores, a própria questão do desenvolvimento de EPIs, aí nós vamos para o home office, as pessoas têm que trabalhar, foram criados aplicativos, aprimorados aplicativos, como nós estamos fazendo aqui, né? Era impensável conversar com uma televisão, estou conversando com uma tela. Exato. E a tecnologia permeia tudo isso que nós estamos vivendo. Não tem como fugir dela então, né, Fábio? Exato. Em grande parte, tendências que já vinham acontecendo e ficaram ainda mais fortes agora com a pandemia. Você passou a depender de um aplicativo, às vezes, para pedir compras do supermercado, um aplicativo para pedir compras do restaurante que está fechado por conta da pandemia. E até o motoboy agora, que vem entregar para ti a comida ali do restaurante, em alguns casos, aluga uma moto de uma outra startup de tecnologia. E aquela startup, ao invés de pegar crédito no banco, pega o crédito com uma outra startup. Então, meio que a jornada toda agora vem sentindo o impacto do poder de tecnologia, do poder de empresas, e todas essas precisam de profissionais para girar, em marketing, design, programação e por aí vai. Agora, vocês são uma startup então, não é? Nós somos uma startup de educação, a gente se posiciona como uma escola digital, uma startup, e a gente auxilia em quem busca trabalhar nesse mercado. Então, isso é bacana. A startup também é um grande ponto para essa questão da tecnologia, né? Onde você tem o espaço, o tempo, os investimentos, o olhar necessário para esse crescimento. Bom, nós temos aí esse dado que eu trouxe na abertura, no início da nossa conversa, da abertura de vagas em tecnologia crescendo mais de 600% em São Paulo. Veja cargos em alta. Tenho aqui a informação, cientista de dados, 671% no aumento de ofertas. Desenvolvedor.net, 517. DevOps, eu não faço a menor ideia do que seja. Web Developer, esse eu já consigo imaginar, que é um desenvolvedor da rede, né? E o programador ADVPL, também não faço ideia. Tudo isso acima de 60%, mas esses primeiros que eu falei, 600, 500, 400%. Fazer com que a rede tecnológica funcione, eu acredito que sejam esses cargos aqui, né? Para a infraestrutura é um grande ponto? É um grande ponto. Existe a necessidade de muita mão de obra na tecnologia, programando, fazendo os aplicativos acontecerem, e vem passando a existir a necessidade de mão de obra em outras áreas também, em marketing, para que as pessoas passem a conhecer os aplicativos e os serviços, passa a exigir necessidade também de suporte. Então, meio que a jornada toda vem passando por um crescimento. Mas em produção, em tecnologia, sim, essas são algumas das principais. Eu acho um lado interessante é que tu comentou que essas são vagas, em sua maioria, em São Paulo. Uma coisa interessante que vem acontecendo agora, mais do que nunca com a pandemia, é que mesmo as vagas sendo de empresas de São Paulo, elas estão olhando para o Brasil todo. Então, alguém do Nordeste, do Sudoeste, do Centro-Oeste, diversas regiões, pode agora trabalhar remoto para essas empresas como cientista de dados, programador e por aí vai. Agora, uma situação que eu gostaria de tratar é, por exemplo, já tem muita gente nesse mercado, muita gente nova querendo entrar, há muita possibilidade.
que o profissional ele pode fazer para se manter atualizado? Porque a tecnologia muda a cada instante. Deu uma piscada, já tem uma atualização, tem algo novo. Como é que quem já está pode se atualizar, até para não perder, né, o bonde da história, né? E também para quem quer ingressar, como é que pode começar? Então são as duas vertentes que eu quero saber de você, Fábio. Quem está dentro, como é que faz para se manter atualizado, né, com essas novas maneiras, aprendizagens, enfim, e para quem quer entrar, como é que pode começar, qual que é o ponto de partida? Claro, eu acho que para quem está dentro é aquela velha história, tu não pode parar de aprender. Cada vez mais existem programas de formação, cursos de especialização sobre novas ferramentas, novas metodologias. O mercado está mudando rápido, mas existem sim meios de você continuar se atualizando em relação a esse mercado. Até de forma muito tática, seguir as pessoas certas em redes sociais, acompanhar os lançamentos, acompanhar as tendências. É importante você sempre estar de olho no que está mudando e buscar maneiras de se qualificar, seja um curso, seja um programa, um workshop, uma palestra e por aí vai. Agora, se você está buscando vir para o mercado, o que eu recomendo é um programa específico ou alguma formação na qual você vai estar imerso naquilo que você quer aprender. Então, não adianta você fazer um cursinho aqui, um cursinho ali, comprar um livro aqui, não. Você precisa realmente ter uma imersão, ficar 4, 6 meses, dia e noite, pensando sobre aquele assunto, aprendendo, praticando, colocando na prática, recebendo auxílio de quem entende, para realmente conseguir absorver aquilo, começar a trabalhar em projetos, começar a virar essa manivela. Então, acho que a recomendação principal para quem está buscando vir para o mercado é escolher um programa de confiança e se dedicar totalmente naquele programa por alguns meses. Eu sei que vocês aí na Aware têm mentoria de profissionais que vieram de grandes empresas da área tecnológica. Eu vou citar só a Amazon para ficar nela aqui, que é um grande player nesse setor, não é? Faz a diferença estar perto de quem está despontando? Faz toda a diferença. Hoje nós temos mentores de praticamente todas as principais empresas de tecnologia, e isso surge porque eu dei aula de design por muito tempo. Eu dava aula, tinha alunos, por aí vai. E eu via muito que às vezes um aluno ou uma aluna tinha uma dúvida específica, que para aquela pessoa era uma coisa muito grande, estava bloqueando o ensino, mas que para mim, tendo atuado, tendo trabalhado no mercado por bastante tempo, eu conseguia resolver aquilo bem rápido. E eu apontando para a pessoa, não, faz isso, desbloqueava e tinha um efeito muito bom no aprendizado. O problema é que um professor às vezes tem uma turma de 50, 100 alunos e não consegue dar essa atenção individual que o aluno precisa para continuar aprendendo, para superar seus desafios e por aí vai. Cada pessoa tem suas dificuldades, suas especificidades e por aí vai. Então a nossa proposta é, e se em uma turma de 50, 100 alunos, cada aluno recebesse a atenção individual necessária para o aprendizado realmente acontecer. E a mentoria é importante por isso, porque o professor está aqui passando o conteúdo para uma sala de aula de 50, 100 alunos, mas cada aluno tem o seu mentor, e esse mentor aponta exatamente onde a pessoa precisa se desenvolver. Agora, outra questão que eu queria abordar contigo, Fábio, é justamente sobre essa questão de dinheiro, né? Nós falamos de algumas carreiras, daqui a pouco eu vou querer falar mais especificamente sobre isso, mas aquela questão, money, grana, bufunfa, tem crescido a média salarial das áreas de tecnologia? Com certeza. Então a gente vê aqui no Brasil um crescimento da faixa salarial nessas áreas, mas mais do que isso a gente vê cada vez mais brasileiros trabalhando remotamente para empresas de fora e em muitos casos recebendo pagamento em dólar. O dólar a gente sabe está em bastante alta. Então a gente vê uma tendência positiva dos dois lados. Pessoas do Brasil estão ganhando cada vez mais e pessoas do Brasil também estão passando a ganhar em dólar trabalhando para empresas de fora. Agora, falando das carreiras, eu disse algumas aqui dessa pesquisa que nós acompanhamos, mas o que está em alta, né? O que a gente pode falar assim, olha, esse caminho dentro da área de tecnologia é isso, é redes, é outra coisa, desenvolvimento de aplicativos, no mercado financeiro. Eu gostaria de ouvir isso de você. Com certeza, eu vou trazer aqui algumas específicas. A gente tem relacionado a dados a profissão cientista de dados, engenheiro de dados, analista de dados. Relacionados a dados, essas três estão realmente em tendência, existe uma demanda forte por empresas. Além disso, olhando para desenvolvimento, você tem o desenvolvedor web, a gente chama de desenvolvimento full stack, então você tem necessidade, uma procura grande por desenvolvedores, back-end, front-end, desenvolvedores no geral,
E você tem uma demanda grande também por designers. Designers responsáveis ali por criar a jornada, por criar um aplicativo, por criar um site, uma plataforma, por aí vai. A gente chama isso normalmente de designer de produto, UX designer. Então, dados, programação e design são essas três as principais hoje. Que é basicamente, não é, o processo todo, né, para você ter, por exemplo, um produto final. Exato. Você pega esses dados, tudo é dados, né, tudo, absolutamente, né, você tem aí os dados todos, você faz esse processamento, cria algo e dá uma cara para ele, para que seja possível de ser usado para todos para todo o pessoal. Pode ser, por exemplo, um grande marketplace, um grande player como uma Amazon, né? Pode ser um banco digital, pode ser qualquer outro tipo de serviço que as pessoas possam ter. Então, se você já está na área, não pare de se aperfeiçoar, e se você quer entrar, esse é o caminho, esse é o momento, né? Procure, o aprendizado é fundamental, o aprendizado nunca acaba, eu acho que isso é o grande ponto da vida, e a gente tem que estar atualizado sempre, porque a tecnologia já há muito tempo já é uma realidade e as coisas só vão crescer, né, Fábio? Exatamente. O crescimento que a gente observa ainda é uma fração, assim, do que a gente vai observar nos próximos anos. Só tende a continuar acelerando cada vez mais. Então, a qualificação para o mercado é ainda mais importante. Profissões, elas mudam constantemente, esse é um mercado que está bem aquecido. Então, e é um momento bom também para quem busca entrar, porque existem cada vez mais formas de você encontrar um programa que se encaixe no seu orçamento. Olhando para sucesso compartilhado e outras maneiras de financiar o ensino, essa é basicamente a primeira vez na história que consegue fazer um curso e pagar uma porcentagem do seu salário só se você estiver trabalhando ali como cientista de dados. Isso nunca aconteceu antes. Pois é, inovador e traz a solução para muita gente. Desejo todo sucesso, sorte para vocês aí na Aware, essa startup que é capitaneada pelo Fábio Muniz, o CEO da Aware, que é uma escola digital para aperfeiçoamento de carreira. Fábio, muito obrigado por falar aqui conosco, espero que volte sempre. Acho que houve um probleminha aqui na conexão dele, mas a nossa produção deixa o nosso abraço ao Fábio e uma boa noite, volte sempre aqui conosco. Agora sim, agora voltou. Fábio, muito obrigado, volte sempre. Obrigado, Fernando, boa noite, agradeço o convite.